Tá. Eu, mesmo hoje, para a gente, vai ser para discussão a partir da revista, esta aqui, a revista de antropofagia, né? Hoje a gente vai pensar a partir de uma possível, o tema vai ser um tema de aula, uma vanguarda brasileira, apresentar a vanguarda brasileira, ou uma vanguarda brasileira, através da revista de antropofagia, né? E eu vou fazer a exposição e depois a gente vai conversar, uma exposição bem rápida, porque, curiosamente, esse foi o encontro mais difícil de planejar e talvez seja até o que possa ter assim desdobramentos de interesse bastante grande. Ao desenhar o encontro, eu pensei assim, para eu expor, né, assim, pensando a lógica, por exemplo, de pensar um projeto. Então, eu vou pensar da minha parte, da minha realidade atual como professor, né, de uma licenciatura de letras, ensino superior, pensando numa cadeira que provavelmente vocês fizeram, então vocês conhecem, que é a Literatura Brasileira C, que são para alunos de licenciatura do terceiro semestre. Como eu estou dando a Brasileira B, e provavelmente vou dar a Brasileira C, certamente eu vou fazer uso desse material que eu preparei aqui, das coisas que eu li, né, toda a revista. Nunca tinha feito essa experiência de... Eu sempre tinha lido aos saltos, mas eu li agora de cabo a rabo, assim, da primeira à última página, na primeira e segunda edição, oitavo, perdão, 28, 1928, 1929. Então, a partir dali, pensar, né, um tema de apresentação de vanguarda, aquilo que é uma abertura para a literatura brasileira ser, a partir da revista, ou das revistas, né? Porque tem as outras que é possível também apresentar. Tem acesso naquele site que foi indicado, agora não me lembro quem foi que indicou, talvez o Eduardo, a Cristine, Rafael, não me lembro quem foi. Mas também tem na hemeroteca digital, na biblioteca brasileira, na biblioteca pública, a biblioteca nacional, né? hemeroteca.com.br, não me lembro, memória.br, eu não me lembro. Enfim, todo caso, mais ou menos esse contexto. E aí eu fui pensando em algumas questões de abertura. Quem que já leu a revista de antropofagia? Imagino eu que a maioria leu projetos, perdão, leu os manifestos, talvez tenha lido o manifesto antropófago, assim como o manifesto Pau Brasil antes, algum outro manifesto. O que se espera encontrar dentro de uma revista dessa ordem? E aí tem algo, assim, tem uma diversidade, né, do encontro dos nomes de autores que circulam, às vezes, em sequência linear, numa aula de História da Literatura, que ali estão reunidos. E eu sei que a segunda dentição é um pouco mais complicada de ler, pelo tipo de PDF. Eu li, porque eu li aqui na revista impressa, depois eu vi na Biblioteca Nacional, está melhor a cópia. Mas o segundo volume é espantoso. Assim, ali a antropofagia parece mais viva, agressivamente viva, e aí tem a briga feroz, e feroz é um termo adequado à antropofagia, do Oswald e seu grupo, né? Oswaldo Costa, que é uma grata surpresa a leitura do Oswaldo Costa e outros, contra os modernistas. Eles não se dizem mais modernistas, se dizem antropófagos, e romperam com o modernismo. E aí é muito legal, porque vai trazer uma série de problemas para esses alunos que vêm muito acostumados a um modelo de historiografia, especificamente, né? Eu fui buscar lá Alfredo Pós, alguns manuais, que põe primeira geração modernista, segunda geração modernista. E aí a primeira geração modernista parece uma espécie de um bloco orgânico, né? Não um bloco de carnaval, mas da onde vão sendo pequenos blocos, mas não tem, perde a força crítica, assim, que, né, eu acho que é muito intenso. Eu, da minha parte, eu nunca apresentei assim, né, na Brasileira C, então eu estou partindo desses pontos para apresentar. Eu não vou elencar aqui, eu só vou colocar assim, pressupostos de estudo, e aí isso é mania da minha parte,
de estudos para poder preparar um projeto, né, dessa ordem. Então, estudo sobre a vanguarda europeia, né, então tem assim N indicações, né, Teoria da Vanguarda, do Peter Burke. Tem um livro fabuloso, eu não vou alcançar todos porque não estão todos aqui à mão, que é O Momento Futurista, da Marjorie Perloff. Esse livro aqui é sensacional. E aí tem outros, né? Tem alguns textos do Hans Magnus Enzensberger, tem o Nicolau Shevchenko, o Fio Estático na Metrópole, tem os Filhos do Barro, né, do Otávio Paz. A diversidade bibliográfica é tremenda. E sobre antropofagia, então, nossa, assim, vem dos irmãos Campos, né, da redescoberta do Oswald, até textos bem recentes, eu nunca tinha lido, uma italiana, Alessia Di Ingenio, da Universidade de Bolonha, texto primoroso sobre antropofagia, que depois eu vou recomendar para vocês, mandar por e-mail. Mas, em todo caso, a primeira parte seria pressuposto. Começaria pela vanguarda europeia, e aí tem assim o período antes da guerra, e aí o da Marjorie Perloff é a que mais ajuda, que ela mostra antes da Grande Guerra, até 1914, principalmente 1913, ela mostra uma unidade internacionalizada, né, das vanguardas dentro das diferenças de propostas estéticas. Ou seja, ela parte de um fenômeno que é o Marinetti publicando seu manifesto futurista em Paris, pegando o Apollinaire publicando na Alemanha. E assim a circulação dos vanguardistas entre os diferentes países e as rupturas, né? Cristina, depois eu vou mandar no e-mail, né? Eu deixei aqui separado esses dois, eu vou mandar esses dois, mas a italiana como referência. E aí os brasileiros, aí você, depois tem mais coisas, mas eu vou mandar sim. Porque é muito interessante esse conjunto internacional, né? E pensando desde o Marinetti, ali, dos manifestos, e aí dá um tema muito bom, que é a arte de escrever manifestos, e manifestos como uma espécie de obra de arte, é um debate grande. Bom, enfim, eu não vou... Eu só preparei, mas eu não vou realmente estender agora, depois a gente pode conversar com mais detalhe. E depois da grande... perdão, aí tem as invenções ali, manifesto, e tem uma outra invenção que é importante, eu estava esquecendo de colocar, para isso é bom ter roteiro, que é o da colagem, que é posta como uma das grandes invenções, a colagem, a assemblagem, a colagem e a montagem, as grandes invenções que as vanguardas teriam trazido. A colagem é literalmente colar algo, né? Recortar um elemento heterogêneo e colar sobre outra natureza. Então, até aquelas coisas assim, eu sou dispersivo, mas isso para mim é uma das coisas que mais tenho gostado de fazer hoje em dia, que é estudar para preparar a aula. É, a, é uma série de... a Natureza Morta, com o Violino e Fruta, do Picasso, e quem é a raiz de ideia da colagem, que é o Apollinaire, e aí aparece ali que ela é feita com vários recortes de jornal. E aí, assim, indo além da Perloff, né, fui fazendo a releitura da pintura e a colagem dos jornais, e aparecem muitas questões, além daquilo que ela está colocando, como, por exemplo, eu nunca vi esse quadro em loco, né, no museu. Eu sempre vi em reprodução. Aí eu tive que ampliar a reprodução para olhar, e na reprodução, na tela digital, ela fica homogênea. Então perde, por exemplo, a textura do jornal, perde as texturas diferentes da tinta na tela e do jornal, perde um pouco da dimensão da colagem. Mas ela faz uma análise primorosa do que está posto ali, o formato do recorte do jornal, etc. E a outra invenção, que é a da montagem, né? Que ela não desenvolve tanto aqui, eu vi isso desenvolvido em outros momentos, lendo mais o Jacques Rancière, que é essa capacidade de articular também, e o Didier Huberman, né, tem vários pontos do princípio de composição, em que isso aparece, por exemplo, talvez a arte
por excelência moderna. Talvez a fotografia possa ser mais assim, mas junto com as vanguardas é a arte por excelência moderna, que é o cinema, que não tem que romper com a tradição da pintura, por exemplo, que a antecede. O cinema não tem essa tarefa que a pintura tinha, que era romper com o princípio ilusionista de antes. Então, assim, pensando antes da guerra, as vanguardas, na sua efervescência, como vanguarda, elas propunham uma ruptura radical com o que se concebia como obra de arte até então, e principalmente do século XIX, obra de arte autônoma de feição burguesa, cuja função era não ter função, cuja dimensão estética se desligava da arte cotidiana e propõe uma arte que intervenha na realidade cotidiana. E aí tem as inovações, os procedimentos novos, e tem, do outro lado, a intervenção, manifesto e revista. As revistas de curta e efêmera duração, naturalmente, né? Foi redundante, claro, se é de curta duração e efêmera, peço desculpa pela redundância, mas as revistas de curta duração, elas são anti-revistas, porque elas não têm a feição comercial, né? Elas não têm a feição do mercado, mas, ao mesmo tempo, se mantém a ideia de revista como órgão de divulgação e intervenção e de criar um movimento. Necessidade de criar um movimento. Curiosamente, melhor entendimento para pensar movimento eu vi no naturalismo de Émile Zola, que ele dizia que o Flaubert estava com ele para ele parar de usar a palavra naturalismo, e o Zola diz, não, eu preciso que crie um movimento, no sentido de criar uma intervenção e chamar a atenção sobre o que está sendo feito. Então isso é uma pequena nota, eu sei que é bem bobinha, parece, mas ela ajuda depois a entender, eu acho, a vanguarda no Brasil. Aí, depois da guerra, durante e depois da guerra, a coisa muda. Por exemplo, um carro-chefe do livro da Marjorie Perloff, eu estou abrindo aqui para mostrar, isso aqui não vai caber na tela, porque a minha tela é pequena e eu estou perto, mas eu vou afastando. Isso aqui tudo é um único poema de um cara importantíssimo para pensar o Oswald de Andrade, que é o Blaise Cendrars. O nome original dele não me lembro. É um franco-suíço que ele escreve a prosa transiberiana, que é um volume único com pinturas da Sophie, a ilustração Sophie... Putz, agora perdi o nome, que também era um nome famoso. Mas, enfim, a prosa transiberiana, que é um livro lançado, tem uma folha única, e todos os exemplares, que eram poucos lançados, eles dariam a altura da Torre Eiffel se unificados. Ela toma esse cara como referência, porque eu estou trazendo ele agora, é porque ele vai para a guerra e ele volta sem um braço, ele perde um braço na guerra. E assim, vários deles têm experiência da guerra, muitos começam entusiasmados com a guerra e nacionalistas, e depois eles rompem e se alteram. Então, bom, eu já estou me alongando, não é para ser uma aula sobre vanguarda europeia, mas o que eu queria trazer especificamente é a ideia da cisão e a passagem daquele potencial de militância, que era estética, de articulação com a vida de experiência, que passa a ser uma militância política. Né, eu acho que o exemplo maior, e essa é uma das questões que é pouquíssimo estudado, e aqui no Brasil também pouco estudado, que é o vínculo das vanguardas com o fascismo, o nazismo, os movimentos, né, totalitários. Né? Então, assim, não é meramente aleatório de que um dos intelectuais do fascismo italiano é o Marinetti, né, que né, tem toda uma intervenção fortíssima junto, né, o Mussolini, e aí a defesa da guerra, da violência. Contraposição, a gente vai ter o dadaísmo e vai ter principalmente a militância depois do surrealismo, e aí vai ter uma militância, assim, muitos vão acabar indo para o Partido Comunista, vão militar, depois vão, né, lutar também na defesa, depois lá na Segunda Guerra. Enfim, mas eu não quero estender isso, mas o que eu quero trazer nesses dois pontos é que pensar a vanguarda europeia, que é um dos pontos de raiz para pensar as vanguardas, ela é uma base importante para pensar o Brasil. Essa figura do Blaise Cendrars, né, tem um volume, acho que é do Alexandre Eulade, se não me engano, que é do Blaise Cendrars no Brasil.
O livro do poema é Prosa Transiberiana, do... Pois agora me fugiu o nome dela e eu não anotei aqui, porque eu não anotei o nome dos dois, porque eu achei que eu fosse Sandra, assim, eu acho. Não, faltou um R ali, ficou Sandra, que é difícil de dizer. Que é um pseudônimo que ele inventou, né, da Brasa e da Cinza, né, em diálogo com a Gata Borralheira. É muito esquisito, mas assim... E aí depois ele vem para o Brasil, né, então aquela viagem dos modernistas a Minas, em 24, ele estava junto. E ele é uma referência forte para o Oswald, para Tarsila na França. Depois, mas ele é muito amigo do Paulo Prado. Depois ele vai romper com o Oswald, né? Mas ele é muito importante. Então tem as folhas de viagem, Le Feuille de Route, se não me engano. Estou tentando lembrar. Que é um livro de anotações de viagem dele no Brasil. As ilustrações são da Tarsila do Amaral. Então o vínculo deles realmente era grande, bastante intenso. E aí essa questão é pensar vanguardas no Brasil e a questão de ruptura, né? Então, vida moderna, a questão dos grandes centros urbanos, um texto do Nicolau Sebsen para pensar São Paulo dos anos 20, em submodernismo é interessantíssimo, né? Pensar o diálogo que tem com a cultura popular, depois o gradual passagem, depois de 22, para pensar o Brasil, enfim. Agora, a pergunta que eu faria é o que é ser vanguarda no Brasil? É aquela uma expressão que era, né, e depois de um poema do Drummond, que é Europa, França, Bahia, né? Que é pensar exatamente esse diálogo dos intelectuais brasileiros com a Europa. E aí tem uma coisa curiosa, assim, né, que é ver boa parte do modernismo brasileiro e dos desdobramentos vem da França. Né? O Oswald, o contato dele com a França, o Oswald de Tarsila, né? Tanto do Verde e Amarelo quanto depois, perdão, do Pau-Brasil quanto depois da Antropofagia, ela vem desde a França, né? E do convívio próximo com os vanguardistas franceses, né? E aí, esse só para pegar assim, aquelas coisas de detalhes, né, anedóticos, até 28, o Mário era amigo do Oswald, né? E aí ele pede para Tarsila trazer da França um quadro Picasso, um outro quadro. Tem todo um diálogo muito grande com a circulação das ideias da França. Vocês estão deslumbrados, cuidado para não se deslumbrar. Tem um outro fazendo conferência na Sorbonne sobre a poesia moderna brasileira, moderna poesia brasileira. Então, o diálogo é bastante grande, né? E a questão de tomada de posição política. De 22 a 28, eu diria que eu leria a revista Antropofagia como uma espécie de marco, os dois momentos da revista, 28 e depois 29, com uma passagem para a mobilização política nos anos 30, né? É muito intenso e muito marcado isso. Eu vou pegar, assim, uma radicalização com esse final dos anos 30, que é o Grupo Verde e Amarelo, que depois tem o movimento da ANTA, cujo capitão, né, tem o Cassiano Ricardo, mas o capitão, digamos isso, o capitão do mato desse movimento é o Plínio Salgado, que vai dar no integralismo, né? Anauê, aquela coisa de buscar uma identidade brasileira pura, de superação da origem indígena, mas marcando essa raiz, e que vai dar no movimento de cunho fascista, né? O nosso fascismo tupiniquim. E do outro lado, do pau-brasil e da antropofagia, que vai dar uma guinada para a esquerda. E então, assim, de dentro da antropofagia, a gente vai ver sinais na segunda edição com várias citações do Karl Marx, né? E que dá para pegar no início dos anos 30 uma edição que vocês acham inteira na Biblioteca Nacional, que é um jornal que o Oswald fez junto com a Pagu fez junto com o Oswald, os dois fizeram juntos, que é o Homem do Povo, que a gente vira a terceira página, uma coluna da Pagu, que é a mulher do povo. E que é a partir das leituras que eles fizeram, né, de preparação mesmo, de estudo do marxismo, que vai dar no Serafim Ponte Grande. Então, essa intensificação da disputa política é bastante grande.
E a gente ainda tem os espiritualistas, vai dar o Centro Dom Vidal, que é o do Tristão de Ataíde, que é um órgão católico de intervenção e que quer ter intervenção nas escolas. O efeito disso vai até os anos 50. Nos anos 50 se debatia se deveria ter ensino de religião ou não na escola pública. Então, assim, a gente tem uma série de posições que vão se firmando e vão se colocando aí com muita nitidez, né? E aí depois pensar que dentro do Estado, né, getulista, depois da Revolução, e depois de 30, né, e depois, né, da viravolta, a partir de 35, depois de 37, com a consolidação do Estado Novo, a gente tem os modernistas atuando ali dentro, né? Então, não é uma coisa pouca, assim, quando tem o secretário do ministro Capanema, que também era modernista em Minas, é o Drummond, né? E os diálogos que tem. Então, é bem interessante ver o que tem no Brasil. E aí a pergunta é o que se rompe mesmo aqui, né? Vou voltar a essa pergunta porque é diferente da ruptura europeia. Essa questão da diferença brasileira, e não estou falando em nacionalismo, pode ser algum. Estou falando em diferença brasileira porque a desigualdade social aqui ela é tremenda. A barbárie foi um princípio civilizatório do Brasil, foi a barbárie, né? Explorar um homem pelo homem, matar índio, matar os habitantes locais, né, foram dizimados, ou doença ou morte violenta. O princípio da escravidão do negro no Brasil, Brasil. Então, tem uma coisa muito violenta na história brasileira com que esse período aqui dialoga. Enfim, então, assim, a complexidade ela é bastante grande. E, ao mesmo tempo, tem isso e tem da história brasileira, prestar contas, a se dar, né, se relacionar com isso, matéria brava, né? E, do outro lado, tem a atualização formal estética da modernidade que vem através das vanguardas. Então, tem uma série de pontos, eu não vou elencar todos, né? Mas que dá para trabalhar, não é para o momento de elencar. Né? Ainda não, realmente não estão organizados. Terceiro pressuposto é o modelo da revista, né? Como antimodelo de periódico voltado ao mercado, a concepção moderna e antitradicional de arte, a ideia de órgão de combate, a ideia do manifesto, que vem através da revista, parte do jornal, como a arte do manifesto mesmo, como ele está de modo incisivo. Eu reli o Manifesto Futurista de Nove, ele é fabulosamente bem escrito. E ele começa com Marinetti contando a história do encontro, né, com seus amigos, eles andando de carro, o acidente que sofre, até formular as teses propriamente futuristas, né, que vai influir nas outras vanguardas. A gente está falando de 1909, não está falando de 1920. E, por fim, o último pressuposto é estudar a revista de antropofagia, né? Desde a descrição até uma leitura mesmo. E aí tem a diferença do primeiro para o segundo momento da revista. Né? O primeiro momento da revista, que é uma revista mesmo, aí a gente pega, abre a revista, é fácil, vocês têm aí o PDF dela, né? Depois a gente vai lendo a revista e a gente vê... Aqui, é claro que eu não marquei, né? Mas a gente vai lendo a revista, ela é uma revista que ela... aqui mais fácil, achei um exemplar menorzinho aqui. Que é o formato da revista original mesmo, né? Ela era desse formato, então ela é fácil de ler, ela é bem diagramada, são 8 páginas. A gente tem o manifesto, né? A questão da diagramação, tem a questão da ilustração da Tarsila, os desenhos, né? E ela é uma revista bastante simples. Até às vezes dá uma sensação assim, poxa, estão forçando a nota e chamar ela de revista, né? Ela é quase um opúsculo, sei lá, como é que chamaria, um folheto, né? Mas, assim, em todo caso, é a revista Primeira Parte. O que chama a atenção o Manifesto Antropófago, ele está isolado nesse primeiro ano. Por que eu digo isso? Porque o Manifesto Antropófago ele começa bem com a arte de intervenção, com aquele assim, só a antropofagia nos une socialmente, economicamente, filosoficamente. Então, começa com intervenção direta. Assim, direto. Assim. São frases curtas, bastante pontualmente lançadas, muito rapidamente lançadas, e que vai defender uma tese cujo efeito da antropofagia se dá até hoje. Aí eu não vou estender muito, mas assim
a gente vai ter impacto da antropofagia até agora, assim, para pensar a arte feita da periferia no São Paulo, pensada através da antropofagia. Então, assim, o impacto disso aqui, a força, é inquestionável. E aí eu queria deslocar um pouco, assim, só, claro, provavelmente, não sei se devo fazer isso ou não, mas assim, é, talvez tenha que fazer, mas assim, eu vi aquele Roda Viva com o Rui Castro, que eu gosto das coisas dele, eu já li o Chega de Saudade, né, Metrópole à Beira-Mar sobre o Rio de Janeiro, mas a polêmica dele sobre o modernismo de São Paulo chega a ser, eu estou sendo gravado, né? Ela é limitada, intelectualmente limitada, parece oportunista, não vou dizer isso de uma pessoa, mas porque oportunista pelo tema, data, essa coisa da efeméride, assim, que me dá um tédio, confesso que me dá um tédio, porque tem a distinção aquela de... Eu não me lembro quem que falava isso, mas, assim, não sei se era o Benjamin, que era das coisas da moda e as coisas que são necessárias. Assim, e eu não sei, aquilo para mim pareceu completamente desnecessário. Por quê? Porque é uma incompreensão que não está discutindo se São Paulo era moderno ou não. Obviamente, São Paulo era um... Assim, São Paulo e Porto Alegre rivalizavam, não vou dizer rivalizavam, mas elas tinham mais ou menos a mesma estrutura, o mesmo tamanho. É naquele momento que começa a ter uma diferença muito grande pela imigração e pela entrada do dinheiro do café e processo de industrialização, que é uma das raízes do financiamento mesmo dos modernistas no primeiro momento, né? E 28 para 29 é a ruptura disso do grupo do Oswald em relação, por exemplo, à família Prado e aos penteados, à elite mais paulistana. Ok, mas então, assim, a questão é pensar uma vanguarda no Brasil. O que, que significa pensar vanguarda no Brasil? A questão não é se o modernismo de São Paulo era muito paulistano. Esse debate, inclusive, é só ler o 28, o segundo a dentição da revista, se vê isso. Se vê o Oswald e o seu grupo dizendo, olha, esses caras querem impor para nós uma leitura do mundo. O Mário é muito professoral, tá tudo ali. É só olhar um pouco a ideia como uma espécie de mono da crítica. Então, a pergunta, eu acho, é pensar muito a vanguarda no Brasil. Agora, o primeiro volume, os primeiros números, né, de 1928 até início de 1929, que é chamado de primeira dentição, né, na ideia de devoração, antropofagia, ela vira um adjetivo, perdão, ela vira uma categoria, não adjetivo, perdão, vira uma categoria difusa e não definida. Qualquer coisa vira antropófago, né? E aí tem uma coisa curiosíssima. Logo na abertura, o editor da primeira dentição, como é que eu vou me esquecer o nome dele? O diretor Antônio de Alcântara Machado, do Brás, Bexiga e Barra Funda, que é bem legal, inclusive. Né? A gente não vai fazer Grenal aqui, dá muita vontade de fazer Grenal aqui, né? Mas eu não vou fazer Grenal aqui. Mas não, do Brás, Bexiga e Barra Funda. E aí ele fala, ele já diz com todas as letras, né, de que eles estão abertos à participação de todo mundo. Gente, aqui eles arrumaram nesse facsímile, mas estava escrito Plínio Valgado, né, na edição. Tem o Plínio Salgado escrevendo a língua tupi aqui. E é ruim, né? Cá entre nós, é bem fraquinho, é chato para burro. Assim, mas a gente se surpreende, porque ele está dialogando com o Raul Bopp, que é o cara aqui de Santa Maria, do Cobra Norato, um viajante tremendo, muito interessante. Esse vai se manter no segundo volume também. Mas eles estão dialogando. Junto está o Cassiano Ricardo, que é do mesmo grupo, que vem a dar o Verde Amarelismo, que é um grupo nacionalista. É uma vanguarda nacionalista. É importantíssimo ver essa raiz da vanguarda com o autoritarismo. E junto desse grupo vai sair o movimento da ANTA, porque seria o animal símbolo do Brasil. É claro que o Oswald, com a sua verve, depois que ficou famoso, que ele vai atacar o movimento da ANTA, vai atacar e vai dizer que, imagina, da ANTA só vai sair antologia. Porque, assim, claro, os caras foram assim, trouxa, né? Eles criam um símbolo cuja palavra é pejorativa no Brasil. O cara é uma anta. Se a gente diz para o fulano, fulano, tu és uma anta, ele não vai se pensar vinculado ao movimento do Primo Salgado, vai se achar burro.
ou qualquer outra acepção animalizante reduzida em termos de significado pejorativo, né? No mesmo grupo aqui, a gente encontra Augusto Frederico Schmidt, que é uma poesia de feição mais religiosa, não é propriamente religioso, mas assim que vai ser um editor importante depois. Mas ele é muito mais alguém de bastidor do que um poeta reconhecido. Ele fica reconhecido pela história literária. E está aqui uma das principais figuras esquecidas, hoje em dia quase ninguém lê, que é o Tristão de Ataíde, o Alceu de Amoroso Lima. Não lê porque ele era um crítico católico. E depois ele vai dirigir o Centro Dom Vidal. Em 35, depois da Revolta Vermelha, que os militares apelidaram de intentona comunista, ele vai pedir a cabeça do Drummond para o Capanema, dizer assim, tira esse cara do Ministério da Educação porque ele é comunista. Então, assim, o Tristão de Ataíde, que vai dialogar com Mário, com Oswald, com Drummond, com todo esse grupo aqui, e é crítico literário, ele é da vertente catolicismo, que escreve aqui. A gente tem o Ascenso Ferreira, do Recife, a gente tem o Augusto Maier e o Rui Cirne Lima, que eram poetas modernistas da revista Madrugada, que tinha aqui em Porto Alegre, também de feição modernista, publicando ali. O Augusto Maier publica extensivamente, e é muito interessante a poesia dele. A gente tem o grupo de Cataguases, que é o grupo, por exemplo, do Guilhermino César, o Ascenso Ferreira, e o outro era o Ascânio Lopes, que morreu bem jovem, que vai vir para cá. O Guilhermino César é o primeiro professor de literatura brasileira aqui da URGS, né? É o fundador da cadeira. E ele veio para cá, ele continuou amigo do Mário, e ele estudou literatura do Rio Grande do Sul, então a primeira história, perdão, já tinha do João Pinto da Silva. Mas eles, não vou dizer então, voltado para reformular, ele escreve uma história da literatura no Rio Grande do Sul, o Guilherme César, por sugestão do Mário de Andrade, que dizia, tu vai para o Sul, vai trabalhar lá, né, estuda a literatura brasileira, estuda a literatura gaúcha, né? Alguém tem que fazer isso, não sei o quê. Então, é um grupo bastante amplo. A gente tem o Drummond e o grupo dos mineiros, o Drummond, Edgar Renault, Emílio Moura. A gente tem o Mário de Andrade escrevendo, o primeiro capítulo do Macunaíma está aqui dentro, né? Tem o Manuel Bandeira e o Grupo do Rio escrevendo também, publicando. Então, a gente tem alguns textos do Bandeira aqui. Ou seja, há uma concepção na primeira dentição que é uma concepção de convivência heterogênea dos diversas linhagens do modernismo. E que é muito legal, porque assim, o que eu fiquei pensando? Quando os alunos lerem isso aqui, eles vão conhecer uma coisa que é diferente do que da historiografia, vão conhecer digamos, a história literária no seu campo intelectual tensionado por diversas linhas, se confrontando e escrevendo. Está em formação. Então, assim, aqui tem a origem daquele que é talvez um dos casos poéticos mais legais da história da literatura brasileira, que é No Meio do Caminho Tinha uma Pedra, né? Eu acho que está ali. Não sei se é o que está ali. Mas, assim, se tiver ali, eu vou pegar ali no sensor. Deixa eu ver. Que é isso aqui, ó. Esse uma pedra no meio do caminho. Isso aqui, o Drummond, a biografia de um poema. Ele recolheu, ao longo do tempo, ele era obsessivo. Ele tinha TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Ele guardava, tinha um arquivo que está na Fundação Casa de Rui Barbosa, hoje, sobre... não vou nem voltar ao assunto, né? Sobre a ameaça, uma tristeza ver o abandono, porque é uma instituição federal e as instituições federais de cultura, hoje em dia, vocês sabem, né? Esperamos nós que 2023 esteja melhor, né? Mas, enfim. O que a gente acaba tendo aqui? Isso aqui é a biografia de um poema que surge dentro da revista de antropofagia, que o Drummond publica ali. A partir daquilo, é um dos casos mais legais da literatura brasileira, porque virou uma polêmica danada na época e que vai continuar
ao longo do tempo e vira uma referência usada até em sermão de padre, né? O discurso político, crônica, ele vai juntar todas as coisas. Eu não sei se tem anúncio publicitário, enfim, mas é curiosíssimo. Mas, em todo caso, essa primeira parte ela tem uma feição que eu acho que ela tem uma feição mais democrática, tensionadamente democrática. A categoria antropofagia não está formulada aqui, mas não tem ideia de enfrentamento. A dimensão polêmica que é de vanguarda não está aqui. Ela está numa convivência das diversas tendências no mesmo grupo. O que leva a virada para a segunda dentição e que, infelizmente, depois eu vou mandar o link direto da hemeroteca digital, da Biblioteca Nacional. Agora eu peguei o link, é memoria.bn. Eu vou botar aqui, vamos ver se eu consigo copiar. Copiar. Esse aqui, por que eu recomendo direto ali? Porque a leitura está muito melhor lá. A leitura da página direto da Biblioteca Nacional está bem melhor. Eu li aqui no impresso, né? Então, assim, ali é o grupo, passa a ser, troca a direção, Antônio de Alcântara Machado sai, entra o Oswaldo Costa. Achei, depois eu até fui procurar, fiquei interessado nele, li, e fiquei bem feliz, achei uma tese na USP ou na UFSC, agora não me lembro, sobre o Oswaldo Costa, que ninguém estuda, nunca tinha prestado atenção nele, prestei atenção agora. Então tem uma coisa assim até de descoberta. A gente tem o Raul Bopp, que vai continuar do grupo, tem o Oswald, tem a Tarsila, tem os desenhos da Tarsila que agora a cada página aparecem. A segunda dentição ela é marcada pela ideia de enfrentamento. E aí é curioso, porque é uma página, aí vocês podem ver, eu vou tentar dar aqui só o formato, assim. Eu sei que está esquisito a aula hoje, com recursos digitais muito avançados, né? Que ela é uma página daquele formato standard, né? De jornal grande, assim. Então, assim, esse formato é uma página do diário, vai acabar porque eles brigaram tanto que aí a pressão é grande, o diretor do jornal encerra com a página, mas essa segunda dentição aí tem a definição mais precisa do que é a antropofagia, tem a ideia de enfrentamento mesmo, assim, do que é, né, ser antropófago, quem não é antropófago, de distinguir do grupo esse do verde e amarelo, de brigar com o Mário de Andrade, de desfazer, por exemplo, o elogio que havia para o Macunaíma, se desligar do grupo modernista. Então, assim, eu vou dar, por exemplo, uma coluna que é muito interessante, que se chama Moquém. Você lembra o que é o Moquém? Você deve ter lido o João Delery, tem até a ilustração do Moquém. Moquém é uma grelha, né, em que eles botavam a carne humana para assar. Ela era feita com bambus, né, então tinha curvado, e aí ela era inclinadinha. Tinha um sistema interessante, porque daí a gordura escorria, né? Então, é a origem da grelha, né? A origem da carne grelhada. E ali, só que ali era para seres humanos e não, enfim, é antropofagia. A gente está falando da antropofagia. E ali ganha força. Então, assim, o primeiro moquém é contra o retrato do Brasil do Paulo Prado. Assim, e aí é contra ele. O segundo vai atacar direto o Mário, vai atacar os modernistas e romper com o Mário. E assim, tem várias colunas que eles vão conter. Por exemplo, tinha um folhetim na primeira dentição, que era Os Três Sargentos, do Ian de Almeida Prado. Vai ter, eu acho, no volume 5 da segunda dentição, vai ter uma coluna que é Os Três Sargentos, que é sentando o pau, e no Mário, no de Alcântara Machado e no de Almeida Prado. Eles pegam o título do folhetim para fazer o maior deboche e atacando, ataque mesmo. Daqueles assim que ontem de noite eu estava revendo, eu estava lendo, aí tive que ir para uma outra mesa para espalhar, assim. Eu dava risada lendo e anotando as coisas para aula. Tinha umas horas que eu começava a rir, porque ele tem a verve e o humor estão muito marcados aqui, né? Então, a crítica do Paulo Prado cá entre nós, ela é acertadíssima, né? Não sei se você já leram o Retrato do Brasil, Ensaio sobre a Tristeza Brasileira.
É um livro, é um ensaio daqueles de formação do Brasil, lançado em 28. E o primeiro, Paulo Prado quem é? É da família Prado. Paulo Prado veio a se tornar, nos anos 20, o maior negociador de café, né, na Bolsa de Londres do Brasil. Então, é não era qualquer um. Era um desse assim, e ele era um dos financiadores do modernismo. Então, Paulo Prado, vocês vão encontrar como referência para o Oswald, que em 24 vai botar uma dedicatória ao Paulo Prado, na Poesia Pau-Brasil, e depois em 24, perdão, vai botar a dedicatória, e em 28 vai romper. E o Paulo Prado tem outro, que é a Paulística. Ele tinha um interesse por história bastante grande, né? Então ele é próximo do Capistrano de Abreu, estudava bastante, buscava documentos de fonte, assim, de resgatar mesmo, manuscritos, comprar, fazer, né, junção de fazer vaquinha, né, para comprar manuscrito e trazer, enfim. E aí o Paulo Prado escreve o Retrato do Brasil, ensaio sobre a tristeza brasileira, tentando pensar pela dimensão cultural a formação do Brasil. Então ele vai pensar assim, né, primeiro ponto, né, que é ouro, 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 que é a busca de exploração dos portugueses, a dimensão de cobiça, depois a dimensão de luxúria, ele vai dizer, né, vai marcar aqui como algo de constituição do Brasil na relação, né, de portugueses e de colonizadores com, né, as Índias, com as mulheres escravizadas, mas como algo disseminado. E aí depois ele vai marcar que disso sai a dimensão de uma tristeza do povo brasileiro que se realiza, e a figura exemplar para ele, é curiosíssimo isso, seria o Álvares de Azevedo, né, uma expressão da tristeza brasileira. E a necessidade de uma reviravolta completa para o Brasil sair do ponto que estava de atrás. O livro é interessantíssimo, é muito bem escrito, e o que eles vão criticar são dois pontos. A condenação da sexualidade, por um ponto de vista muito conservador, eles brincam que é quase assim, pré-freudiano, e o segundo que é a falta da análise da base econômica, né, das condições materiais de formação do Brasil. Então, só que o modo como é feito é uma escrita polêmica, não é só o conteúdo que é feito, mas o modo como é feito. E assim isso vai acontecer de modo recorrente nessa segunda dentição. Que aí, claro, para pensar o projeto, eu já estava olhando ali, aí tem que ser um pouco mais refinado, pensar um projeto, pensar modo mais acessível do que essa edição, que está muito ruim de ler, né? Esse link da biblioteca, esse que eu mandei para vocês, né? Duram poucos números, acaba em 29 de agosto, 9, 10 números, é bem curto. Mas é interessantíssimo, assim, porque aqui se torna a ideia da revista como um instrumento mesmo, e a dimensão de manifesto de instrumento de confrontação. Então, por exemplo, eles vão definir a história do Brasil pela grilagem. É muito atual. Eu acho que ganha mais atualidade, mais força do que agora. E eu achei interessante isso para pensar isso em semanas, em ano de comemoração, que é ver essa ideia de confronto e de conflito, de tensionamento das vanguardas por dentro, vivo ali. E, por fim, eu imaginei que as possibilidades de trabalho que vem assim de trabalhar, a primeira, mais evidente, né, é a extrapolação da antropofagia. A base é a redescoberta do concretismo. A gente vai encontrar como uma influência forte da Tropicália, né, tanto para o Caetano Veloso quanto para o resto do grupo. Então, a formação daquele primeiro volume da Tropicália, ele é muito vinculado à antropofagia, né? E a gente vê nas instalações e nos trabalhos dos parangolés, do Hélio Oiticica, né? Que é interessantíssimo. Assim, então, dá para fazer muita coisa ali. Passa pela poesia jovem marginal, portanto, esqueci, passa pelo Rei da Vela, que foi em 2018, né, o ano da eleição. Me lembro que ele fez uma nova encenação, né, do Rei da Vela. Veio até aqui em Porto Alegre, teve a encenação aqui também. Do Rei da Vela, do Oswald. Depois disso tem uma quantidade de uso de antropofagia, e aí esse texto dessa italiana que eu vou mandar, né, que é a Alessia de Eugênio, ela faz tudo um levantamento que é muito rico.
porque essa dimensão de debate da vanguarda ele vem vindo até hoje, né? E eu destacaria, em especial, o que é o Eduardo Viveiros de Castro, né? As Metafísicas Canibais, A Inconstância da Alma Selvagem, e um volume de entrevistas em que ele marca muito fortemente a influência do Oswald da antropofagia para pensar o perspectivismo, né? Então, assim, vira quase uma categoria para pensar especificamente, né, a antropofagia, não, perdão, a antropofagia. E tem, por exemplo, desdobramentos para pensar a tradução, e aí vai. Então, eu acho que é o ponto mais evidente, que seria assim, buscar as atualizações, atualidade, possível atualidade, e as atualizações da antropofagia, e o quanto, por que tem isso de atualidade, né? Depois, a questão da escrita dos manifestos, né? Que virou um gênero mesmo, né? Assim, é uma manifestação mesmo de posição, de marcação política, né? Eu acho que o primeiro manifesto moderno que é incontornável para fazer uma leitura de manifestos, que é o Manifesto Comunista, né? Trabalhadores do Mundo Univos, assim, que ali tem assim um documento de síntese e de força sintética muito grande, e de trabalho retórico, de marcação de posição polêmica, de enfrentamento e de congregar um grupo, uma comunidade, em torno daquela bandeira, né? E os manifestos têm muito isso na função, né? A quantidade de manifestos é tremenda no início do século XX. Então, assim, não há nenhuma originalidade nesse sentido do Oswald da escrita do manifesto, mas ele está atualizando um gênero que já estava, digamos assim, com os protocolos de escrita marcado, né? Qual é a originalidade dele? É trazer isso para pensar aquilo que ele chamou a Revolução Caraíba. E o termo revolução é fundamental, né? Porque tem a dimensão política de intervenção e de uma mudança radical, né? Uma viravolta de 180, 360, de 540 graus, né? Dá uma volta completa e vai mais um pouco. Então, essa ideia revolucionária que tem nos manifestos, né? E aí vem daquelas assim, contra tal coisa, por tal coisa, nunca faremos isso, sempre. Então, tem toda uma série de marcas enfáticas, que eu me lembro assim, desde as primeiras aulas de redação que eu tive, de evite usar o sempre e o nunca, se tu não pode afirmar alguma coisa com certeza. Seja mais ponderado e equilibrado. Se ponderação e equilíbrio, aonde não há, é no manifesto. Não tem ponderação, não tem equilíbrio. É intervenção e é radical. E por isso a dimensão revolução é importante. E aí o que marca essa Revolução Caraíba, quer dizer, é o ponto de vista da antropofagia, que é a devoração da cultura do outro, do que lhe é estranho, para incorporar a sua. Então, quer dizer, tem o lado da tensão e do conflito fundamental aqui entre o que é a dimensão de ser brasileiro, no sentido não nacionalista, mas ser de um país periférico, que é marcado pela grilagem na sua história, ou seja, eles chamam a grilagem de 400 e, sei lá, 20 anos. Quer dizer, porque isso aqui não era terra de ninguém, não era de nenhum de nós, né? Então isso aqui foi realmente forjado um documento de apropriação de uma terra para si. Tem toda uma dimensão forte na dimensão do manifesto. E depois a ideia da revista, né? Criar um periódico, criar uma revista. E a questão das múltiplas autorias, a questão da convivência do grupo, as dimensões de enfrentamento, e basicamente pensar a revista como uma forma de sair do ponto de vista canônico e apaziguador da história da literatura. Por exemplo, fazer uma história que dê características da antropofagia. E daí pego exemplos do Manifesto Antropófago. Isso tira, apazigua, né? Uma tendência de acomodação daquilo que não está ali, que é o confronto. Assim, o primeiro volume, que é aquela diversidade, as diferenças marcadas, mas o segundo volume pega aquele manifesto e põe de ponta cabeça e é confronto. Aí é para eles saem para aquilo que está na metáfora da antropofagia, que muitas vezes é esquecido, que é a dimensão de violência.
uma violência simbólica, mas é uma violência. Eles passam a fazer violência. Leiam depois, porque ali as marcas da briga do Mário com o Oswald, nossa, como é sublimado. É, assim, vocês sabem da briga dos dois, né? Porque que mais ou menos é que eles faziam na redação da antropologia várias insinuações do Mário, porque o Mário ele era bissexual, né? E católico. As duas coisas são importantes serem somadas. E muito cioso da sua privacidade, assim, da sua vida privada. Então tem a gente vai ler o segundo volume, assim, leiam tendo em mente essa briga. E aí o Oswald fez a piada, eu nunca peguei exatamente qual é a piada que ele faz, o que ele faz em relação ao Mário, que o Mário nunca perdoou o Oswald. Eles brigaram para todo sempre, assim, ficaram de mal para todo sempre. E aí o Mário morre em 45, né, tem um problema cardíaco, morre em 45, e nunca se reconciliaram, nunca nem se falaram, nem se comentaram. Aí tem a carta em 29 do Mário respondendo a Tarsila do Amaral, que eles queriam uma reconciliação, ele aí explica que não dá mais, né? Então, e aí aqui nesse segundo volume tem várias insinuações, né? A Miss São Paulo, na versão masculina, é o Mário, né? Eles chamam de Miss São Paulo. Então, por isso que eu acho interessante tirar um pouco essa ideia do canônico apaziguador, mostrar as tensões e as formulações de época, de grupo, de confrontação, e não pela fofoca, muito antes pelo contrário. Até porque eu não tenho nenhum problema com a fofoca, né? Eu acho que a fofoca ela tem um potencial cognitivo importante, assim, né? Ela é muito perseguida, né? Culturalmente, ela tem uma marcação negativa. E eu comecei a virar isso lendo um texto da Silvia Friedrich, né, sobre das mulheres, e mostra a questão muito da conversação feminina. A fofoca é muito identificada como uma conversação feminina. Então, assim, a ideia dessa conversa, que ela de formação de grupo, de circulação, né, de saber mesmo, de informações, de conhecimento, que fica muitas vezes à margem da onde a voz principal pode ser ouvida. Então, uma voz que ela é sempre meio surdina, né? Tem até o gesto, assim, olha, gente, eu vou contar para vocês uma fofoca. Eu troco o tom de voz, o gesto, me aproximo da tela e falo sussurrado, né? Aí eu faço uma fofoca. Então, eu não tenho nada contra a fofoca, eu acho que a fofoca, inclusive, pode ter um potencial legal para uma sala de aula. Estudar fofoca, né? Qual é o gênero discursivo que os alunos vão produzir? Fofoca. Porque vão refletir sobre um tipo de, às vezes, que vira bullying, que vira sátira, que vira, muitas vezes, uma espécie de caricatura do outro. Aí eu entender como é que funciona, talvez ajudem a sublimar, a superar, né, para um patamar diferente de compreensão. Isso, e da intimidade, exatamente. Isso é bem lembrado, porque que é outra coisa. A gente lendo a Silvia Federici, eu assim, como é que é, cair os butiá do bolso, porque há anos eu sou um defensor da separação da esfera pública e esfera privada, e que ela não ataca isso propriamente dito, mas ela mostra, ela dialetiza com mais agudeza, mostrando como é importante pensar as formas de reprodução do capital que estão dentro da casa. O trabalho invisível da mulher dentro da casa, muitas vezes com dupla jornada, e esse trabalho invisível de reprodução que não é nem remunerado, nem reconhecido, e parece que nem existe. Então, assim, e aí existe uma dialética, quer dizer, essa dimensão da esfera pública burguesa, ela está centrada nesse tipo de exploração. Nesse sentido, eu simpatizo muito com a ideia antropófaga, né, de questionamento da sociedade patriarcal, questionamento da propriedade privada e por aí vai. Então, tem uma série de pontos ali. Então, por isso que há uma tendência, eu lendo as duas dentições, há uma tendência para mim, Grenal, de ficar do lado da segunda dentição, ou seja, ficar do lado dos antropófagos. Mas aí, como eu li o Mário, li a correspondência dele, acho que eles exageraram, é super interessante a correspondência dele. Acho que Macunaíma é um grande romance, eles são obrigados a admitir que Macunaíma é um grande romance, né?
Primeiro eles dizem que o Mário só juntou lendas, deu o Ascenso Ferreira escreve para eles, olha, esses exagerados dizem, tudo bem, eles têm dizem que estão com a razão, o Oswaldo Costa responde, mostra toda a crítica ao modernismo, ao caráter professoral do Mário, etc. Mas Macunaíma eles põem meio que de reserva, no final das contas. Então, eu sei o quanto tem de exagero. Jamais vou deixar de ser Drummondiano, porque eu li essa edição. Mas eles vão chamar o Drummond de cretino, né? Com todas as letras. Cretino, é um cretino. Então, eu acho muito vivo isso. E aí a gente vê, o que eu acho que também é outro legal potencial para pensar a aula, é pensar sempre com essa categoria, ela é uma categoria, quando relida, a gente tenta encontrar afinidades da nossa atualidade naquele momento. Por que essa é uma categoria tão viva na cultura brasileira, a antropofagia? O que tem de tanta força? Né? Não imagino, e o Oswald esclarece, né? Ingenuidade no Oswald, que às vezes tentam descrever o Oswald como ingênuo e me porra louca, não é o caso. Então, assim, não é o caso mesmo. Então, assim, ele muitas vezes diz, antropófago não significa usar tanga, né? Ele diz, vou continuar usando a minha roupa, vou continuar indo a Paris, andar... essa simplicidade não é, né, esse vínculo, essa busca de um ponto de vista antropófago não é essa coisa tão linear, né? Tem uma coisa de ressentimento que é interessante de ver. Tem várias coisas a pensar nisso que eu acho que tem tem uma coisa assim que eu acho que está, por exemplo, nas memórias dele, nos anos 50 em especial, porque a consequência disso, desdobramentos, é que ele vai ser silenciado, né? Ele vai ser redescoberto pelos irmãos Campos, que também por um lado polêmico, né? E em que sentido assim ele vai ser silenciado? Quem domina o Estado na dimensão cultural nos anos 30 são os modernistas. São, assim, o Capanema era modernista, o Drummond, mas a concepção de escola, a concepção curricular, a gente viu semana passada, vendo o texto da Regina, que o currículo que eles definem a partir de 40, né, da reforma de ensino, começa pela literatura moderna e aí os modernistas. E aí, assim, se eles são os que, digamos, passaram a dominar e articular a proposta cultural, então fica em segundo plano o grupo do Oswald. E o Oswald vai ser recuperado, aí tem uma disputa pelo Ferreira Goulart, que diz que foi ele o primeiro a recuperar, ou pelo Augusto e o Haroldo de Campos, que dizem que eles foram os primeiros. Então sempre tem briga, vai ter tudo que é canto, né? Mas assim, aí tem uma coisa, ele provavelmente ficou ressentido, que ele caiu em segundo plano. E ele só vai ser resgatado depois de morto mesmo, né? Depois que morreu. E aí, assim, aí anos 60 vem. Que é um outro período que tem uma dimensão de vanguarda, né? De viravolta, assim, os movimentos jovens no mundo inteiro, né? Pensar da Califórnia, Paris, Primavera de Praga, aqui no Brasil, do mundo inteiro. As manifestações jovens são no mundo inteiro. E isso tem alguma coisa que lembra algo das vanguardas, né? Desse potencial de questionamento do capital, da globalização mesmo, do ponto de vista de definição da mercadoria, resgatando uma dimensão revolucionária. E aí o potencial da antropofagia é maior, por exemplo, do que o do modernismo de 22. Né? Vamos ver, o modernismo de 22 não volta nos anos 60, o que volta é a antropofagia. Né? Então, esse ressentimento tem, mas eu acho que ele não é de todo descabido, né? Porque ele é soterrado, o Oswald. Né? Então tem... Pode falar, Rafaela, eu vi, tu fez a gestico. Não, mas é que eu não acho que é descabido, eu acho que só eu consegui perceber, assim, essa dinâmica, talvez, né, que ele tenha. E aí eu fiquei pensando sobre essa questão dos conflitos, até mesmo na formação da revista, como é que eles faziam essa coisa, né, tipo, e tô pensando, assim, sobre essas fofoquinhas e sobre essas intimidades, porque é isso, a vida privada deles atrapalhava essa vida pública também, porque ficava nesse conflito de saber mais, ou não sei o quê, principalmente nessa situação com o Mário e o Oswald. Sim.
Ei, tu tem toda a razão, é que tem a coisa do ressentimento. O que eu fico pensando é o potencial disso para uma aula de literatura. Eu juro, quebrei a cabeça assim, para pensar o encontro de hoje. Falei demais, como sempre, mas assim, peço desculpas. Mas assim, é que eu estava pensando, lá pela Santos me caiu a ficha. Se eu pedir para você essas observações, eu tenho que pensar concretamente assim, pensando para o grupo da universidade, que é onde eu trabalho. E daí a gente pode extrapolar isso para a escola, pensar nos lugares, porque pensar a história literária como conflito e a partir do modo como os agentes estão fazendo, eu acho que dá um princípio de atualidade, né? Inclusive essa questão do ressentimento, porque tira agora com a coisa de 22 aparecem todos na foto na escadaria lá, heterogêneo, todos lindos e felizes e jovens, bonitos, na flor da idade, né? É, e aí parece que o confronto é contra a sociedade burguesa conservadora. Mas é tu olhar para o grupo, nossa, né? É o... Seria muito legal ver essa coisa desses... Ali tem um embrião de confrontação das coisas mais bacanas. Pô, eu achei o mais bacana de reestudar isso, tanto no âmbito europeu quanto no âmbito brasileiro, né? E o assim, que aí tem toda uma coisa interessante, assim, de ver isso. E aí, essas dimensões, como, por exemplo, do ressentimento, é porque quando tu falou da questão do ressentimento, tem um texto que é o Ressentimento, da Maria Rita Kell, inclusive ela faz uma leitura ali de São Bernardo, se não me engano, graciliano. A Maria Rita Kell agora tem um volume que é o Bovarismo na sociedade brasileira, que ela, por exemplo, vai analisar o Quincas Borba, né? Então ela pensa um dos mecanismos para pensar o Brasil bovarismo, mas ela pensa muito da composição brasileira a partir do ressentimento, como uma categoria mesmo, para pensar historicamente o Brasil. E aí tem eu não me lembro qual é o nome do historiador, que ele vê o ressentimento na história também. Então, essa é a dimensão do ressentimento, ela é importante mesmo. Assim, ela está trazendo uma categoria que ela é produtiva para pensar. Então, por isso que eu estava falando assim do... É, disso está trazendo, isso identificou, eu acho que tem toda a razão, né? Na relação dos grupos. Porque se tira da, digamos, que tem uma dimensão psicológica que é horrível. Pô, né? Quem de nós não se sentiu ressentido com outra pessoa por alguma razão? Seja por uma fofoca ou por outra coisa, isso faz parte do jogo, isso é da vida emocional. A gente não vai, como é que é? Ai, não sinta raiva. Porra, quem é que não sente raiva, né? E aí por diante. Sinta raiva. Agora, a dimensão humana é tu compreender a raiva e sublimar simbolicamente. Agora, a grande questão não é nessa dimensão pessoal, é a dimensão de uma categoria para pensar a história literária. E aí, de pensar uma história literária, uma aula de literatura pensada como ressentimento pode ser uma coisa muito legal mesmo, assim, que daí dá uma desestabilizada, porque eu acho muito da perspectiva enfim, eu realmente eu li bastante mais coisa do que vai aparecer aqui. Então, por exemplo, lendo as coisas de história literária, é uma das coisas da canonização do modernismo, e ele foi canonizado, ele foi consagrado, né? Eu acho a esterilização da tradição. A tradição ela vira estéril. Em que sentido? Ela é literalmente retirada na sua potência crítica. Então, um dos debates da história da literatura, e eu acho que isso a gente pode trazer para a sala de aula, resgatar a tradição e a transmissão, a história como transmissão, e a transmissão desse legado, dessa acomodação, como se tivessem que conhecer só como aconteceu nos anos 20. Não, a gente tem que conhecer a história pelo potencial transformador que tem para o presente, para a atualidade. E aí, ver a história como conflito, se eu estou realmente, eu me acredito, né, dialético, materialista dialético, eu vou lá e vou olhar a história como conflito lá na raiz, né? Tentar ver os conflitos que estão ali na... E aí essas categorias, que elas vão do privado para o público, do público para o privado, como ressentimento, elas são muito produtivas, porque elas nos conseguem trazer concretude para o que as pessoas estão, como é que elas estão vivendo, experienciando aquele momento, né? Então, por isso essa transição, que às vezes a gente fica meio
cheio de dedos, mas é uma categoria psicológica, etc. Eu não tenho mais, assim, né? Acho que eu já passei da idade, está na hora de sujar as mãos mesmo. Né? Diga, Amanda. Eu estava pensando, na verdade, acho que é um comentário meio bobo. Eu estava pensando sobre como a gente sabe, né, enquanto graduandos em letras, que a discussão sobre Dom Casmurro, sobre a traição, ela muitas vezes acaba indo para uns caminhos meio esdrúxulos, assim, ela foge um pouco do que realmente tem de potencial interessante no trabalho do Machado. Mas, por outro lado, é uma discussão que engaja pra caramba. Sim, e engaja juventude pra caramba. Porque se você vê, a galera faz esses júris simulados nas escolas e tal. Pode não ser o ponto do livro, mas é uma forma de chamar a atenção da gurizada pro livro, né? Exatamente. E aí, às vezes, a gente volta, todo ano chega perto dos vestibulares e tá nos trending topics do Twitter, a galera discutindo se traiu ou não traiu. E daí sempre tem um professor lá indo explicar, não, mas veja bem, não é bem esse o ponto e tal. Mas a galera tá discutindo, e sempre uma leva nova aí de gente que tá fazendo vestibular discutindo. Porque a galera gosta muito de uma fofoca e gosta muito de uma sacanagem. E aí eu tava pensando um pouco sobre esse potencial até subversivo, em certo ponto, da fofoca e do disse que me disse, sabe? Sabe, pensando... e tu falou da sacanagem, né? Que é outra coisa que tem um potencial muito grande, né? A minha frase foi pra lá de ambígua. Né? A sacanagem tem um... Nossa, gente, a sacanagem tem um potencial de... Fora de contexto. Pode ser visa... Isso, isola fora de contexto, eu tô ralado. A pura balbúrdia da Universidade Federal. Mas é que, na verdade, durante a pandemia agora, a gente estava fazendo umas reuniões com o Ismael, o Thiago, a Sofia, sim. E aí a gente estava lendo literatura, e a gente foi ler os contos do Machado num dos episódios, a Sofia selecionou e tal. E era impressionante, quando chegava no ponto de discutir traição ou sacanagem, a discussão ficava muito mais interessante. E era uma discussão extremamente bem fundamentada. A gente falava da Frederic, a gente falava, de teóricas feministas, falava sobre autonomia feminina e falava sobre formas de... sabe? Mas, assim, toda vez que chegava no ponto de discutir alguma coisa que envolvia sacanagem, a discussão ficava muito mais envolvente, assim. E isso com a gente, imagina com adolescentes, né? Então, eu estava pensando um pouco sobre como isso, às vezes, é até uma forma da gente obter um pouco de catarse, né? Numa sociedade que é marcada pelo conflito, a gente não tem onde extravasar esse conflito. E daí acho que é importante para a gente não fazer uma leitura conciliatória até do movimento modernista, porque eu acho que muitas vezes ele é apropriado dessa forma, né? De fazer um sentimento de nacionalidade que seja moderno, um sentimento de olha que bonito, isso aqui é brasileiro, é nosso, um sentimento de afeição, assim, que tipo, olha que bonito essas coisas do Brasil, orgulho de ser brasileiro, sabe? E eu acho que é importante a gente ter em mente essas questões que estavam presentes na construção do movimento modernista para a gente poder construir uma aula que permita ser permeada por esses conflitos, assim, para não ficar conciliatório mesmo. E isso que estava, né, trazendo no debate da brasilidade, né, eu acho que isso é um dos pontos cruciais de debate, assim, e um dos nós das vanguardas, desde as vanguardas europeias, né, a questão do internacional, do nacional, né, do cosmopolita ou do local, né. A gente tem uma tensão que vem desde lá, assim, desde a formação inicial, né? Porque a tendência das vanguardas depois cai numa dimensão nacionalista em alguns, no caso, por exemplo, o caso italiano é o caso mais flagrante, né? Sai de uma dimensão internacional para uma dimensão local e de uma exaltação da guerra e de supressão da tradição. É uma coisa muito interessante. E aí, quando a gente pensa no caso brasileiro, isso é um nó, um problema, e é um problema diverso do problema europeu, né? Então, pensar isso eu acho muito bom, e pensar pela dimensão do conflito, né? Porque pensar pela dimensão do conflito, tu falou uma coisa muito legal, né? Muitas vezes a gente fala que tem que ter diálogo, que tem que ser democrático, tem que se abrir a todos.
tem que aprender a lidar com conflito. Mas, na hora H, a gente não consegue lidar com isso. E a gente não tem espaços que não me lembro se tu usou acho, catarse, né? Eu ia dizer, espaços de sublimação do conflito, quer dizer, em que a gente consiga ver isso como uma espécie de componente, não é espécie, como um componente constitutivo da história, e que é a história tanto de nível pessoal, como a história de nível social, uma história política, etc. E aí, talvez, esse tipo de encontro que está propondo, né, dos temas que transitem, né, do mais pessoal, que possa estar na esfera privada, a dimensão pública mais ampla, uma dimensão política, inclusive evidente, né? Evidentemente política, a vida pessoal também é política, mas nesse trânsito consiga trazer maior engajamento, né? Porque esse é um dos aspectos que eu acho que é chave, assim, que eu diria, né, que é essa questão de rever algumas expressões, né? Então, por exemplo, essa questão do estar engajado em vida, tá vivo, estar engajado na vida, né? Ter gana de viver, né? Ter interesse, né? E assim a gente vive numa sociedade que ela é marcada pela origem privada, pessoal, né? Então, lidar com as questões pessoais na esfera, né, por exemplo, da escola, que é uma esfera pública, né, um esboço, né, está se constituindo, é importante para que isso não fique recalcado, não fique posto em segundo plano, que parece alguém que briga, alguém que entra em conflito, alguém que faz algo transgressivo. A gente ainda tem a posição dos médicos e higienistas do século XIX, é como se a pessoa tivesse uma patologia, a gente, ele está brigando, está falando algo inconveniente, não é necessário. Olha, ele ficou ressentido, ele está deprimido, como se fossem patologias e não algo constitutivo da história. Cristine, por favor. Deixa eu ver se meu microfone Tá, ok. está funcionando. Não, eu estava pensando justamente nisso, né? Nessa questão da higienização da história literária, de tirar o conflito, e parece que é tudo numas caixinhas fechadinhas. A gente tem o modernismo de 22, depois a gente tem o romance de 30, e parece que decorreu, assim, é um movimento fechado ali, que vai dar no movimento fechado aqui, e assim por diante, né? Então, a gente não pensa que tudo é uma cadeia, tá acontecendo ao mesmo tempo, há forças que dialogam e que se degladiam, vamos dizer assim, o tempo todo. A gente vive isso hoje, a gente vai viver isso no futuro. Então, assim, parece que tudo está muito certinho, muito organizadinho. Eu acho que isso é bom de trazer também para o aluno pensar que as coisas elas vão acontecendo nesse confronto entre um lado, o outro lado, e os dois lados tentando negociar, né, e tentando achar o seu espaço num mundo muito fechado, muito patriarcal, que as mulheres não tinham quase espaço, outros segmentos também marginalizados da população também não tinham espaço. Então, eu acho que isso é bom. Esse teu tema, professor, é ótimo. Eu devia ter assistido essa aula antes de gravar com a Júlia, aquele programa sobre a Pagu. Mas, que eu não vi ainda, que eu tenho que ver. Quem me elogiou? Um orientando que veio me falar que já assistiu e gostou muito do diálogo de vocês. Ele disse que ficou muito bom, muito bom. Bota o link aqui para o pessoal ver, porque a Cristine faz parte de um grupo que é o Letras na Rede, né? Que tem tem gravação, está sempre atualizando, né? Começou com a função das leituras para vestibular, né? Mas que foi ampliando. E ali tem, por exemplo, que eu citei para vocês da outra vez, a formação da leitura no Brasil, da Marisa Lajolo, né? O link do evento na Abralim, da entrevista da Marisa Lajolo. Mas tem uma entrevista também no Letras da Rede, que também é muito boa, né? E outras tantas. Eu não vou lembrar de tudo agora, não vou nem tentar lembrar. Tem muita coisa boa lá mesmo. Muita coisa boa lá. E é isso que tu usou uma expressão que eu acho que ela é central, né? E vocês fizeram a Pagu
ela aparece na segunda dentição com um desenho, né? Porque já tem um desenho da Pagu ali, daí tem toda a inserção. E tem outras coisas de história, assim, como é que surgiu o grupo, de um jantar, eles estavam conversando. E assim como a Tropicália surge das instalações do Hélio Oiticica, né, dos parangolés, a questão da Tropicália mesmo, o termo Tropicália, da antropofagia, o movimento começa a surgir de uma pintura da Tarsila, né? O papel da Tarsila é interessante, assim, né? É curioso, assim, a atuação de vanguarda do Oswald. Primeiro a Tarsila, Pau-Brasil, né? E depois o primeiro caderno do aluno de poesia, Oswald de Andrade, e os dois movimentos, né? Os dois manifestos, os dois grupos. E depois a Pagu, né? Com o Homem do Povo. E aí é curioso, assim, nesse tipo de entrada, por exemplo, do grupo e das figuras, né? É que a história não tem nada de higiênica, não tem nada dessa depuração. Porque às vezes, por exemplo, a visão do todo da organização, né, de fazer o mapa do conjunto para poder se localizar, tudo bem, se faz o mapa, mas assim, se eu faço um mapa do lugar, mas eu nunca vou no lugar, o interessante de entrar na revista é ir no lugar, quer dizer, eu faço o mapa ali do modernismo dos anos 20, digamos, né, todas as tendências dos grupos. Aí eu chego lá, eu vou encontrar na revista aquilo que é o local mesmo. Ter experiência de olhar os prédios, olhar a rua, percorrer os textos, ver o que eles estão dizendo, né? É, eu acho que é o mais interessante, assim, né? Porque aí tira essa dimensão que ela fica desse plano em que a gente não vê as texturas, não vê os confrontos, enfim. Eu acho que isso aqui dá algo bastante rico. Eu pensei em ver, assim, porque dá para ver mais, né? Tem, por exemplo, já há tempos atrás, né, um trabalho que a monitora fez, a Brasileira C, tudo começou pelo Manuel Bandeira, né? Também envolve o jornal. Na época que a gente fez, ainda não tinham descoberto a notícia que deu origem ao poema tirado de uma notícia de jornal. Hoje, teve um pesquisador lá do Rio que descobriu a notícia sobre a qual o Bandeira se debruçou, e a partir dali ele escreveu o poema. Mas o poema foi publicado no jornal Noite, numa página chamada Mês Modernista, cuja nome foi disputado, né, porque o autor, o editor, o dono do jornal, queria que a página se chamasse Mês Futurista, porque futurista chamava mais atenção, né? Tinha moda futurista, tinha um apelo publicitário maior. Aí o responsável ali foi o Mário, aí traz o Mês Modernista. E ali também tem uma feição de publicação das coisas mais diversas. Tem o Drummond, o Sérgio Parque de Holanda, o Oswald também está ali, o Mário e o Bandeira. E o Bandeira, do Jornal Noite, né, nessa página, ele publica o que foi o que mais me interessou até mais do que esse poema tirado no Notícia de Jornal, que é o poema Teresa. Né? A primeira vez que vi Teresa, ela tinha uma cara que parecia uma perna, e aí ele vai. E aí ele diz ali que aquele poema é uma tradução para o moderno do poema do Castro Alves, Adeus de Teresa, né? A primeira vez que vi Teresa, o meu olhar foi arrastado como se fosse uma correnteza, não sei o quê. Que é uma pequena narrativa de amor, com início, meio e fim. A primeira vez que vi, até a última vez que ele viu, que depois que ele voltou da viagem, o eu poético lá do Castro Alves, voltou da viagem e viu a Teresa com outro homem. Aí diz, esta foi a última vez que vi Teresa, né, partindo, disse-lhe adeus, né? E aí sempre com o refrão, e o refrão vai mudando de sentido. Então é bem legal, assim. E aí ele fala da tradução. E é legal porque aquilo é debatido em página de jornal, ele vai comentando o que é escrever em moderno, etc. E o Bandeira, eu acho um dos intelectuais mais interessantes, assim, que percorre desde das duas primeiras décadas, né? Desde o Cinza das Horas, e aí vai percorrendo o modernismo, o ritmo dissoluto, libertinagem, enfim, então tem todo um percurso legal a ser feito aí, né? E aí a gente vai vendo
esse potencial de leitura muito mais próxima no periódico, porque tem a ideia de enfrentamento mesmo, e não aquilo que já foi depurado, né, no livro autoral, e principalmente na história da literatura, que vê só dessa distância, né? Então, inclusive, eu acho que teria um debate aqui como escrever, não só como fazer a aula, mas depois como escrever o material para pensar essa aula, né? Por isso, assim, eu estou trazendo para vocês aqui quase notas para, não é nenhum projeto, né? Mas não deu tempo de fazer um projeto, mas notas para um projeto de ensino de vanguarda brasileira numa disciplina de literatura brasileira, sendo uma universidade do sul do Brasil, né? Seria uma coisa do gênero, assim, né? E aí, eu adorei a tua expressão, quer dizer, evitar a higienização da história da literatura, né? Que é outro debate, né? Do sujo, do limpo, da saúde, da doença, né? Tem uma série de pontos, eu acho, que são interessantes, assim. Mas eu volto a essa coisa que a Amanda também trouxe, né? Dessa questão desse engajamento a partir dos temas, né? E a ideia, por exemplo, da sacanagem, da sexualidade e dos nós, inclusive, por exemplo, de preconceito, que às vezes aparece no comentário, a lírica do fulano é muito viril. Vocês vão encontrar, assim, tem uma das críticas feitas lá, eu acho até para Censo, eu acho que é para Censo, né? Feito, usar como qualidade de uma lírica algo ser viril, isso, no mínimo merece a gente debater, né? Assim, isso é uma qualidade. Diga, Amanda. Isso que foi a Cristine, né, que trouxe sobre a higienização da história, eu achei muito interessante, porque eu lembro que quando eu estava no ensino médio, estava estudando modernismo e tal, a gente fala muito brevemente sobre, por exemplo, sobre o Plínio Salgado e sobre as origens do movimento integralista brasileiro. E daí eu estava dando uma olhada ali na revista de antropofagia, e aí um dos textos que está junto com o manifesto antropofágico, tipo, ocupando... É o único texto que ocupa tanto espaço quanto na revista é do Plínio Salgado. Eu estava pensando, assim, sobre como a gente não presta muita atenção nisso, né? Mas é uma coisa que estava lá junto com eles, ali no começo, e que depois vai justamente, né, contribuir com essa apropriação que se faz depois na ditadura do trabalho unificante. Assim, e o próprio texto, né, falando sobre a língua tupi ali, se tu for ler, ele é um texto extremamente violento, né? Chamando o tempo todo os povos indígenas de selvagens, nossos selvagens, bons selvagens. E aí tentando criar ali uma questão idílica, né? Sobre o propósito de romper com tradições anteriores. Eu achei isso muito interessante. É muito interessante, porque exatamente esse é um dos pontos que eu acho mais interessantes, né? É justamente isso que tu está trazendo, quer dizer, que muda da primeira para a segunda parte, né? Da segunda edição. Nessa primeira parte tem o Plínio Salgado, tá ali escrevendo sobre a língua tupi. E ele diz que não tem tanto domínio da língua tupi, mas e a gente vê que esse estudo da língua tupi ele está na raiz daquilo que vai ser o integralismo, o Manauê. Tem um estudo que agora é professor lá na USP, mas estudava, não sei se continua estudando, faz tempo que eu não falo com ele, que ele estudou, quando estudou o autoritarismo dos anos 30, que é o Jaime Ginsburg, ele estudou os textos sobre cultura e literatura do Plínio Salgado nos anos 30. A concepção dele e a concepção conservadora. E Germe já está aqui nesse texto sobre a língua tupi. É muito interessante ver, assim, né? Ver que ali está convivendo no núcleo do modernismo junto com o Manifesto Antropófago. Está lá no conjunto já, né? Eu acho, isso aqui eu acho assim impressionante essa convivência ali. E aí o segundo volume tem um enfrentamento, assim, tem um texto lá da segunda dentição que diz uma adesão que não é bem-vinda. A segunda dentição é de ruptura mesmo. A segunda dentição da revista, que é, acho que a partir de março de 29, ela não tem precisa data na cabeça,
mas que aí vira uma página de jornal, do Diário de São Paulo, aí é antropófaga, é de combate, né? É de devoração mesmo. Eles vão devorar. E aí tem as coisas que não são bem-vindas. Assim, e das limpezas é esse enfrentamento do movimento que deixou de ser movimento verde amarelo, passa a ser o movimento da ANTA, né? Que está à raiz do fascismo brasileiro, fascismo tupiniquim, né? Que a gente, né, vale lembrar, virou um movimento de milhares de pessoas no Brasil. Uniformizados, uniforme que é o símbolo do sigma, né, na braçadeira, saudação ao líder, né, o lugar, né, da liderança carismática do Plínio Salgado, etc, etc. Essa é uma história que a gente vê debatida na ciência política, né, nos estudos de ciência política, mas na literatura a gente vê pouco isso, que é eu acho que talvez tenha isso um pouco, a gente acabe depurando isso que a Cristine falou, agora a Amanda trouxe, né? A gente acaba depurando um pouco ao pensar a história da literatura, já filtrando os autores da nossa patota, né, digamos assim, né? E aí não lê Plínio Salgado, não vê o lugar dele. Isso é uma coisa interessante, né? Que aí a revista chama atenção assim, calma lá, né? A antropofagia, ela se consolida em confronto à afirmação, né, da antropofagia, e essa visão dos povos originários pela antropofagia, que vai dar no Viveiros de Castro, ela se dá em confronto a uma visão idealizada, né, da origem brasileira, né, indígena e conservadora dos fascistas. Então é legal ver por esse ponto de vista a revista, né? Pode estar uma ótima pesquisa mesmo. Esses dias eu vi no Twitter uma foto tirada no Encontro dos Integralistas Brasileiros em 2021. E eu fiquei... Não, é ridículo, assim, porque é meia dúzia de pessoas numa praça, assim, mas, assim, usando sigma, sabe? Umas coisas que tu olha e tu fica, tipo, é ridículo e a gente tem vontade de rir, mas, ao mesmo tempo, é muito assustador, né? Não, é assustador. Os caras estão aí. Não é só a reapropriação da camisa da CBF e essa estética aí do novo fascismo brasileiro. O velho fascismo brasileiro tá aí também, hein? Pois é, sabe que essa é uma das coisas que às vezes a gente corre o risco de esquecer, né? Tudo bem que você tem até monarquista, né? Tem, né? Eu não sabia que ainda tem uma taxa cobrada, né, em Petrópolis por cada terreno que vai para a família de Bragança, para os proprietários lá. E que isso nem a Constituição de 88 retirou, né? A Constituição mais republicana brasileira. O Brasil realmente, quando briga, aquela brincadeira de não é para amadores, meu Deus, olha, realmente não é para amador. Gente, vamos lá, que vocês têm compromisso também, 10h30, né? A gente tem que ter esse intervalo. A nossa aula acaba às 10 horas, já estamos na prorrogação da aula. Então, obrigado pela participação. E eu sei que eu falei bastante, mas também era tentativa de exercitar um projeto possível, e da minha parte foi também me exercitar como professor da universidade, né? Como professor de literatura brasileira, assim, né? Ver assim, pensando num projeto para a aula, o que isso pode representar, né, de alteração. Então, quando eu der a planejar a Brasileira C, depois me lembre, eu posso mandar o convite para vocês, para quem quiser ver para ir lá conferir e avaliar, né? A próxima semana são as observações, dia 30, as observações. E aí a do Rancière é a primeira semana de abril, Mestre Ignorante. Que eu vou deixar o Mestre Ignorante, porque o Mestre Ignorante é provocativo e eu acho importante. Mas, assim, em todo caso, eu acho que aí eu vou convidar vocês me avaliem, dizem, o projeto está bem realizado, não está bem, não pensou direito a avaliação. Aí dá um troco lá, você vai lá, assim, tem que melhorar um pouco. Nota 7, talvez tenha esperança no futuro para fazer uma coisinha decente, né? Daí a gente vê lá direitinho.
Então, gente, assim, é uma ótima semana para vocês. A gente vai se falando, né? E aí, semana que vem, a gente se encontra com as observações, tá? Um grande abraço.